O texto que nós acabamos de ler é conhecido como um dos primeiros hinos da comunidade cristã. Nós estamos meditando sobre cânticos bíblicos e vamos, então, meditar sobre esse cântico, que é um dos primeiros hinos da igreja cristã. Este cântico traz aquela que é a afirmação de fé essencial do cristianismo, que foi uma espécie de primeiro credo, o credo mais sintético dos cristãos, que é a afirmação: Jesus Cristo é Senhor. Esta foi a afirmação de fé requerida na igreja primitiva para que alguém pudesse ingressar na igreja, para que alguém pudesse se tornar membro da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Mas vamos percorrer a história desta afirmação. O que significa esta palavra Senhor? Ela vem da língua grega, e na língua grega, Kyrios, que é Senhor, teve uma evolução. Primeiro, a palavra Kyrios foi aplicada ao proprietário, o fazendeiro, alguém que era dono de uma determinada propriedade, recebia esse título, Kyrios, e era um título evidentemente respeitoso. Depois, no Império Romano, Kyrios tornou-se o título aplicado ao imperador. O imperador romano, em grego, era designado como Kyrios, ou seja, Senhor. Em latim, era chamado Dominus, e indicava a posição política de governo, domínio militar, ou seja, a força daquele que governava. Na mitologia das religiões gregas, o título Kyrios, Senhor, era aplicado aos deuses. Por exemplo, Zeus era chamado de Kyrios Zeus, ou seja, o Senhor Zeus. E na versão grega da Bíblia, ou seja, aquela tradução que os 70 fizeram e que foi designada de Septuaginta, quando eles procuravam uma palavra para traduzir Yahvé, ou Jeová, no Antigo Testamento, para o grego, eles utilizaram a palavra Kyrios. Portanto, na Septuaginta, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento, a palavra Jeová foi traduzida como Kyrios. Com esse percurso histórico, nós temos uma ideia daquilo que os primeiros cristãos queriam dizer, estavam dizendo quando aplicavam esse título à pessoa de Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus é o verdadeiro proprietário, é o verdadeiro dono da vida humana. Eles estavam proclamando que Jesus Cristo é o Rei acima de todos os reis. É Ele quem governa, tanto no sentido temporal quanto no sentido espiritual. Ele é que exerce o governo soberano sobre a vida humana. Eles estavam dizendo também, pensando na tradução do Antigo Testamento para o grego, que Jesus Cristo não era apenas homem, era humano, mas Ele era a manifestação entre nós, ou seja, a encarnação entre nós do Jeová, do Senhor, revelado em atos poderosos ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Quando os cristãos diziam Jesus Cristo é Senhor, eles tinham em mente todas essas verdades. Aquele que é o proprietário da vida, aquele que é o governante maior de toda a vida humana e aquele que é a manifestação visível do Deus eterno revelado nas Escrituras. Mas como Jesus se tornou Senhor? Qual foi o percurso para que o homem de Nazaré, para que o filho do carpinteiro, ganhasse esse título tão extraordinário, tão grandioso? É muito interessante pensar nessa passagem bíblica e perceber que esse primeiro hino que foi entoado pelos cristãos, ele tinha afirmações fortíssimas a respeito da pessoa de Jesus. E as ênfases da igreja cristã, nos seus primórdios, eram as seguintes. Os primeiros cristãos cantavam o mistério da encarnação, o Jeová do Antigo Testamento que se fez humano. Os primeiros cristãos cantavam o impacto da crucificação. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Os primeiros cristãos cantavam a alegria
da ressurreição. Deus o exaltou e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vejamos cada uma dessas afirmações. Primeiro, a encarnação. Ao entoarem este hino, os cristãos estavam afirmando que o bebê que foi nascido na casa de Maria e José, que aquele bebê que se tornou uma criança, que se tornou um adolescente, se tornou um jovem e por fim um adulto, era o próprio Deus vindo à terra. Mas eles afirmavam mais do que isso. Eles estavam dizendo nesse cântico que Jesus não se tornou Deus a certa altura da sua vida, como por exemplo quando foi batizado por João Batista. Não, eles estavam dizendo que ele sempre foi Deus. Veja comigo na tela o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. E mais adiante, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus não se tornou Deus a partir do seu batismo, não se tornou Deus a partir do seu primeiro milagre. Jesus sempre foi Deus. Jesus existia antes da criação do mundo. Ele subsistia na forma de Deus, e a palavra forma aqui significa a essência, na natureza de Deus. Portanto, eles afirmavam a divindade de Cristo. Os textos afirmam que ele era tanto autenticamente Deus, quanto autenticamente humano, e isso revelou-se na sua encarnação. Antes que a igreja cristã enfrentasse as heresias que negavam a divindade de Jesus ou negavam a humanidade de Jesus, eles cantaram o mistério da encarnação. Mas também há ênfase nesse hino cristológico a respeito da crucificação. A crucificação foi o ponto culminante de um longo processo, o processo de esvaziamento. Um esvaziamento que havia começado por ocasião da encarnação. Jesus poderia ter vindo ao mundo na condição de imperador. Poderia descer, poderia manifestar-se na condição de imperador. Um imperador do tipo do imperador romano. Mas ele escolheu vir ao mundo num povo dominado, numa das regiões mais pobres do país, desse povo dominado, o povo de Israel. Ele veio ao mundo não como alguém famoso, como alguém conhecido, como um popstar, seja do mundo da filosofia, do mundo militar, mas como um servo desconhecido. Ele manifestou a presença de Deus, ele manifestou a sua divindade, como um servo desconhecido, habitando num lugar periférico. E desse ponto, por meio da manifestação divina, ele começou a irradiar o amor, e esse amor alcançou todos os cantos da terra. Isso é encarnação, ou seja, o testemunho do amor divino. Ele escolheu assumir a forma de servo. Nessa condição de servo, ele foi obediente até a morte, e o texto frisa, morte de cruz. A morte reservada para os criminosos, para aqueles que eram sentenciados como desobedientes à lei do Império Romano. Se era difícil para os religiosos admitirem que Jesus era o Messias, quando Jesus exercia o seu ministério, imagine depois que Jesus foi crucificado, depois que ele foi sentenciado à morte como um criminoso, como alguém fora da lei. Somente pela fé isso foi possível. Terceiro lugar, esse cântico nos fala da ressurreição. A ressurreição, nesse hino cristológico, ela é apresentada aqui como exaltação. Mas não é Cristo que exalta a si mesmo, não é o Filho que exalta a si mesmo, é o Pai que o exalta. Olhando para esse hino que os cristãos entoaram, nós percebemos
que eles entoavam uma espécie de reviravolta na história de Cristo. Os judeus criam que haveria ressurreição, mas essa ressurreição, ela se daria por ocasião do juízo final. Não passava pela mente de um judeu piedoso que no meio da história, ou que no momento da história, um homem pudesse ressuscitar, pudesse ressurgir dentre os mortos, e que esse fosse um ato, ou seja, uma manifestação divina. Isso não passava pela mente de nenhum judeu piedoso. A ressurreição foi testemunhada e ela produziu um impacto tão forte nos primeiros cristãos que eles começaram a cantar que Jesus havia sido ressuscitado pelo Pai. Somente muito mais tarde, os teólogos, os estudiosos da igreja cristã se debruçaram sobre esse mistério, tentando compreendê-lo à luz das profecias. Mas voltemos à afirmação com a qual eu iniciei a mensagem. Que afirmação? Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, Ele é o verdadeiro dono da minha vida, da sua vida. Ele é o verdadeiro governante, Ele é a autoridade suprema no nosso universo, Ele é o poder acima de todos os poderes, Ele governa o mundo visível e o mundo invisível aos nossos olhos. Mas este Jesus, que é declarado Senhor, Ele se fez pequeno, Ele se fez humano, e na condição de humano, Ele se fez servo, serviu a todas as pessoas, entregou a sua vida de forma obediente, por amor a todos, para morrer na cruz por todas as pessoas. Por que será que Paulo citou na carta aos Filipenses um hino que era cantado pelos filipenses, um hino que era cantado pelas igrejas paulinas, um hino que era cantado pelos primeiros cristãos? A música, na perspectiva cristã, ela é mais do que uma melodia agradável aos ouvidos. A música cristã é mais do que a poesia que encanta o nosso coração, a poesia que traz para nós um sentido sublime, um sentido de beleza. A música cristã é muito mais do que isso. Não se trata apenas de uma poesia a ser apreciada. Quando nós cantamos aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz na nossa vida, e nós cantamos também aquilo que, pela fé, nós desejamos oferecer da nossa vida para Deus. Se nós cantarmos de modo diferente, a nossa música poderá ter letra cristã, poderá ter uma melodia associada à tradição cristã, mas ela não será louvor, ela não agradará a Deus. É preciso que cantemos com fé os atos de Deus e que cantemos também com fé a nossa disposição para servir a Deus. Paulo retomou esse hino dos primórdios do cristianismo para enfatizar essas verdades, ou seja, a encarnação, a ressurreição de Jesus. Ele queria manifestar nesses atos a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Mas ele queria que esse padrão estivesse presente na vida da igreja cristã. Ou seja, que nós entoássemos o Cristo que se fez homem, o Cristo que se fez servo, que morreu e que foi ressuscitado para a glória do Deus Pai. Veja comigo o versículo de número 5, na versão que lemos e na versão transformadora. O texto está na projeção. Assim escreveu Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Será que os cristãos da cidade de Filipos precisavam cultivar esse sentimento? Precisavam cultivar essa disposição que houve em Cristo Jesus? Será que eles haviam se afastado
daquele que era o modelo de Jesus Cristo, daquilo que era a vontade de Jesus para a igreja. Ao lermos o capítulo 1, ao lermos o capítulo 3, o 4º capítulo da Epístola aos Filipenses, fica claro que eles estavam se desviando desse padrão que encontravam em Jesus Cristo. Por isso, Paulo deseja que 3 atitudes estejam presentes na vida da igreja de Filipos e na minha vida e na sua vida também. Quais são essas 3 atitudes que, na verdade, traduzem que estamos comprometidos, que temos a mesma disposição, a mesma atitude de Cristo Jesus, o qual é o nosso Senhor, que evidenciam que, de fato, Ele é o nosso Senhor. Primeira, esvazie-se de si mesmo. Não é isso que o hino cristológico proclama? Cristo esvaziou-se para vir até nós. O orgulho, a competição, a busca dos primeiros lugares, estas coisas não devem encontrar guarida em nosso coração. A arrogância, o orgulho, a vaidade, essas coisas não combinam, não são da mesma natureza que a fé cristã. O cântico cristológico afirma que Cristo se esvaziou de suas prerrogativas, dos seus direitos, dos seus atributos divinos, para que Ele pudesse se fazer humano, para que Ele pudesse vir ao nosso encontro. Mas Ele veio como humano, mas não um humano dominador, prepotente, mas como um servo. Não como alguém numa posição de destaque, mas como alguém que tomava a bacia e lavava os pés dos seus discípulos. Um ser humano na condição mais humilde, mais humilhante, na condição de servo. Foi assim que Deus veio para habitar entre nós. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, enquanto o orgulho dominar o nosso coração, enquanto o desejo de ser adulado, o desejo de ser louvado, o desejo de ser reconhecido, enquanto essas coisas se acumularem no nosso coração, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, não haverá espaço para Deus na nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar desses sentimentos, para que o Espírito Santo possa encher a nossa vida, para que Ele possa plenificar a nossa vida com a presença de Deus, com a beleza do servo de Deus, Cristo Jesus. Se você quer seguir o modelo de Jesus Cristo, como cristão, o apóstolo Paulo diz, esvazie-se de si mesmo. Em segundo lugar, Paulo diz, doe-se ao próximo. A segunda marca importante do cristão que canta de coração que Jesus Cristo é Senhor, a segunda marca importante é seguir o exemplo do Mestre e servir como Jesus serviu. É doar-se para o próximo. É preciso que se registre que muitas vezes nós desejamos fazer isso. Muitas vezes nós intentamos isso e buscamos servir o próximo. Mas quando nós encontramos obstáculos e quando nós percebemos que esse serviço custará alguma coisa, seja em termos de tempo, seja em termos de se sentir incomodado, seja em termos de abrir mão de alguma coisa na sua vida, quando nós percebemos que existem obstáculos para que essa doação de si mesmo ao próximo se concretize, nós desistimos, abandonamos, terceirizamos esse trabalho. Mas o caminho do cristão é o caminho da doação, é o caminho da entrega, é o caminho do sacrifício, é o caminho da obediência, ou seja, essa é a mensagem da encarnação de Jesus Cristo, que era cantada pelos primeiros cristãos. Um dos princípios centrais da fé cristã é que quanto mais nós doamos de nós mesmos, mais nós recebemos. Quanto mais nós sacrificamos, quanto mais nós nos entregamos, mais Deus nos abençoa.
Não porque Deus esteja conosco numa relação de barganha, mas porque essa é a lógica do reino, esse é um princípio do reino de Deus. Aquele que perde a sua vida, recebe a sua vida. Aquele que entrega a sua vida é abençoado por Deus com mais vida, com plenitude de vida. Em terceiro e último lugar, Paulo ensina, retomando esse cântico, glorifique a Deus. Esvazie-se de si mesmo, doe ao próximo da sua própria vida e glorifique a Deus. A humildade, a vulnerabilidade e a doação de Jesus Cristo produziu a glória de Deus. Veja comigo a parte final do texto que nós lemos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A parte final, para a glória de Deus Pai. Jesus viveu em completa dedicação ao próximo e em completa obediência ao seu Pai. Mas com a crucificação, com a sua morte, com a sua sentença, com a execução dessa sentença, tudo parecia ter dado errado. Para os discípulos, para os seus contemporâneos, a impressão é que a força, a violência haviam prevalecido. Cristo e a sua mensagem de serviço, Cristo e a sua mensagem de amor, poderiam até ser bonitas, mas não funcionavam. No fim das contas, prevaleceu a força, prevaleceu a morte. Era isso que parecia. Entretanto, a ressurreição de Jesus reverteu isso. Pense comigo, o último ato que as mãos humanas fizeram, além da tortura, foi retirar Cristo da cruz e depositá-lo no túmulo. Foram os últimos atos feitos por mãos humanas. Daí em diante, foi a mão do Pai. O Pai o ressuscitou. O Pai o levantou da morte. E o resultado da ressurreição de Jesus foi a validação, foi a confirmação da sua mensagem de amor, da sua mensagem de doação. O ato da ressurreição estava dizendo, esta é a verdadeira mensagem, este é o princípio que faz o mundo funcionar, este é o princípio verdadeiro de todo o universo, essa é a força que move todas as coisas, ou seja, a doação, a entrega, o serviço, o esvaziamento. Quando seguimos o exemplo de Cristo e nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós assumimos o caminho da obediência e nos doamos ao próximo, nos sacrificamos pelo seu bem, o resultado é, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, Deus é reconhecido e as pessoas passam a amá-lo, as pessoas passam a adorá-lo. Termino. Paulo disse aos filipenses, tenham o mesmo sentimento. Cultivem a mesma atitude, a mesma disposição que havia em Jesus Cristo. Pergunto, qual é a sua disposição? Quais são os seus sentimentos? Que sentimentos e atitudes você tem cultivado na sua vida? Eu sei que muitas vezes todos nós cedemos ao sentimento da indiferença. Outras vezes nós cedemos à agressividade, à violência. Outras vezes nós acabamos pensando que nós estamos sendo injustiçados, que nada funciona. Somos tomados por sentimentos de autocomiseração e tantas outras coisas negativas que você sabe que se fazem presentes na nossa vida. Esse hino cristológico
Ele nos convida a nos esvaziarmos desses sentimentos, dessas atitudes. Não sei qual é o seu sentimento, qual é a sua atitude, qual espírito tem dominado a sua vida, mas seja ele qual for, você deve esvaziar-se para que o Espírito Santo possa encher a sua vida, para que a minha vida e a sua vida sejam parecidas com a vida de Jesus, parecidas na sua doação, parecidas na obediência, parecidas na confiança, que ainda que as coisas pareçam dar errado, Deus é soberano sobre todas elas, e Deus, quando somos obedientes, quando nós nos entregamos a Ele, no tempo oportuno, produzirá por meio dessa entrega a glória, a honra que são devidas ao nome dEle. Que Deus o abençoe, que Deus seja glorificado na sua vida, por meio da entrega, por meio do esvaziamento. Amém.